am Andrew, and I have one. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 29 de julho do ano da graça de 2020, dia em que nós cristãos celebramos Santa Marta. Santa Marta era irmã de Maria e Lázaro. Quando recebia o Senhor em sua casa de Betânia, servia-o com muito amor e solicitude. Com as suas preces junto do Senhor Jesus Cristo, obteve a graça da ressurreição de seu irmão Lázaro. Neste dia de Santa Marta, enviamos para todos um abraço, sobretudo os doentes, todos aqueles que estamos nesta pandemia, a viver esta pandemia e esta angústia. Mas as notícias a respeito daquele medicamento que sendo dado com precocidade, com brevidade, logo perante os primeiros sintomas, está a ter grandes efeitos, mas que parece que alguém, com uma certa ordem a nível mundial, não quer que esse medicamento seja administrado, mas nós alegramos-nos por ouvir testemunhos de gente que ama, médicos, cientistas, o próprio Sr. Presidente do Brasil, que foi liberto do Covid-19, tudo isto nos anima. Nós enviamos esta saudação da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, uma igreja construída com o amor dos imigrantes católicos portugueses, que nunca mediram forças, como outras igrejas que nós temos aqui no Canadá, feitas pelo amor, pela amizade, sem olhar a sacrifícios, sem olhar a esforços, acreditando no projeto de Jesus Cristo e na nossa comunidade, desde o princípio, a devoção a Cristo assenta em 3 pilares. Com a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima em 1963, muito antes desta igreja e do terreno ter sido comprado pelos portugueses, mas já nas igrejas emprestadas, onde os portugueses celebravam a sua fé, a imagem de Nossa Senhora de Fátima esteve sempre presente desde o ano 1963. Portanto, mas já havia portugueses aqui no Canadá e em Kingston desde 1954-55. Depois, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a igreja foi inaugurada em maio de 1980 e a imagem feita em Braga, na nossa cultura e nas grandes oficinas que há em Braga de imagens e madeira, etc., veio em 1980. E a coroa do Divino Espírito Santo, esta devoção tão grande e tão importante, dada e trazida pela Portugal, pela Rainha Santa Isabel, chegou em 1981. Nós então enviamos desta igreja as nossas saudações a todos aqueles que neste momento estamos a viver esta pandemia, mas confiamos no Senhor e acreditemos na sua bondade. Nós hoje refletimos sobre o Salmo 35. O Salmo 35 fala de 2 realidades: a malícia do pecador e a bondade de Deus. E o salmista vai-nos falando desta malícia do pecador, daqueles que armam ciladas, daqueles que provocam os inocentes, daqueles que exploram e que se aproveitam, às vezes, de uma palavrinha para fazer uma tempestade e prejudicar, sobretudo, os mais fracos, os mais humildes, os mais pobres.
São João, no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 12, diz: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem é discípulo de Jesus Cristo não entra por estes caminhos da malícia, nem tem medo deles. Diz assim o salmista no Salmo 35: o pecado sussurra ao ouvido do ímpio, lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante os seus olhos. Lisonjeia-se a si mesmo pensando: ninguém vê, ninguém condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano. Já não quer refletir e agir perante o bem. Arquiteta a maldade na sua cama. Nos caminhos errados insiste e não quer afastar-se do mal. Mas o vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor, e os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares. Os animais e os homens selvagens, quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância da vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhe dais de beber água viva, da torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram, e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na vossa luz, Senhor, contemplamos a luz. A leitura breve que nos é dada para refletir é tirada do livro de Tobias, do Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 14 e seguintes. Meu filho, sei vigilante em todas as tuas obras, mostra-te prudente nas tuas palavras. Não faças a ninguém o que para ti não desejas. Dá o teu pão a quem tem fome, as tuas vestes aos que estão despidos. Dá de esmola todo o teu supérfluo. Bendize o Senhor em todo o teu tempo e pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos e tenham êxito todos os teus passos e todos os teus projetos. Esta palavra do profeta Tobias é completada, por exemplo, no Evangelho de ontem com Jesus Cristo, em que nos explicou a parábola do trigo e do joio. O mundo, com a graça de Deus, tem trigo, mas o demónio também semeia o joio. E o cristão tem que saber fazer a escolha. Tem que ser educado para se distinguir o bem do mal. Não se deixar enganar, não se deixar iludir. Nós vivemos num tempo em que a astúcia, a malícia, a maldade, a confusão, o apresentar a mentira e a falsidade e o mal disfarçado de bem, tudo isto, nós devemos ser prudentes e aceitar o convite de Tobias, mas ouvir aquilo que Jesus diz sobre o bem e o mal, figurado no trigo e no joio. Nós, na festa de Santa Marta, Santo Agostinho, do século V, como nós sabemos a história de Santo Agostinho, um pecador, a sua mãe chorou tanto a sua conversão, e encontrou Jesus Cristo
e faz uma reflexão sobre o gesto de Marta receber Jesus em sua casa. E faz um texto, uma homilia: felizes os que merecem receber a Cristo em sua casa. Isto é a reflexão que Santo Agostinho faz. E diz assim: as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo nos advertem que, em meio à multiplicidade das ocupações deste mundo, devemos aspirar a um único fim. Aspiramos porque estamos a caminho e não em morada permanente, ainda em viagem e não na pátria definitiva, ainda no tempo do desejo e não na posse plena. Mas devemos aspirar sem preguiça e sem desânimo, a fim de podermos um dia chegar ao fim. Isto de Santo Agostinho reflete sobre a atitude de Marta e Maria, as duas diferenças de atitudes, uma muito atarefada por receber Jesus e a outra muito atenta às palavras de Jesus. Marta e Maria eram irmãs, não apenas irmãs de sangue, mas também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam unidas ao Senhor, ambas em perfeita harmonia. Serviam ao Senhor corporalmente presente. Marta o recebe como costumam ser recebidos os peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o seu Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o Criador. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do alimento espiritual. O Senhor quis tomar a forma de servo e, nesta condição, ser alimentado pelos servos, por condescendência, não por necessidade. Também foi por condescendência que se apresentou para ser alimentado, pois tinha assumido um corpo que lhe fazia sentir fome e sede. Portanto, o Senhor foi recebido como hóspede. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Diz no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11 a versículo 12. Adotou os servos e os fez irmãos. Remiu os cativos e os fez co-herdeiros. Que ninguém dentre vós ouse dizer: felizes os que mereceram receber a Cristo em sua casa. Não te entristeças, não te lamentes por teres nascido num tempo em que já não podes ver o Senhor corporalmente. Ele não te privou desta honra, pois afirmou: todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Aliás, Marta, permite-me dizer-te: bendita sejas pelo teu bom serviço. Busca o descanso como recompensa pelo teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços, queres alimentar os corpos que são mortais, embora sejam de pessoas santas. Mas quando chegares à outra pátria, acaso encontrarás peregrinos para hospedar? Encontrarás um faminto para repartires com ele o pão? Um sedento para dar-lhes de beber? Um doente para visitar? Um desunido para reconciliar? Um morto para sepultar? Lá não haverá nada disso. Então o que haverá? O que Maria escolheu. Lá seremos alimentados, não alimentaremos. Lá se cumprirá com perfeição e em plenitude o que Maria escolheu aqui. Daquela mesa farta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Queres realmente saber o que há de acontecer lá? É o próprio Senhor quem diz a respeito de seus servos. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 37. Santo Agostinho ajuda-nos a refletir sobre escolher a melhor parte.
E no Evangelho que Santo Agostinho reflete, as duas atitudes de Marta e de Maria. Uma vem da dimensão que nos ultrapassa, e a outra a preocupação da vida. Mas é nas preocupações da vida que nós preparamos aquilo que Maria aspirava. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Juntamente com todas as santas mulheres, louvemos, irmãos e irmãs, nosso Salvador, e peçamos: vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que perdoaste à mulher pecadora todos os seus pecados, porque ela muito amou, perdoai-nos também os nossos muitos pecados. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, a quem as santas mulheres serviam nas suas jornadas, concedei-nos seguir fielmente os vossos passos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Mestre, a quem Maria escutava enquanto Marta vos servia, concedei-nos também vos servirmos na fé e na caridade. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que chamaste irmão, irmã e mãe a todos aqueles que cumprem a vontade do Pai, fazei que sempre vos agrademos em palavras e ações. Vinde, Senhor Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Pai Todo-Poderoso, cujo Filho quis hospedar-se em casa de Marta, concedei por sua intercessão que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos e irmãs, sejamos recebidos por vós em vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que Santa Marta nos ensine e nos guie nos nossos serviços aos outros, sobretudo que os nossos serviços tenham em vista a casa do Pai. Bom dia.